semente lá da África. Baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Minha amiga, meu amigo, o Baobá Cultural está hoje com uma pessoa que é grata ao meu coração. É minha amiga Adélia Costa. Adélia Costa é uma pessoa especial. Ela é a própria alegria. Onde ela chega, chega a alegria. É o jeito dela de ser. Ela sabe sorrir e fazer sorrir. E encantar pessoas. Com seu jeito simples, humano de ser. Adélia tem curso de pedagogia na universidade, literatura, e fez especialização, o mestrado em literatura infantil comparada, é escritora e é líder. Líder entre as escritoras do Rio Grande do Norte e no mundo intelectual como um todo. Ela participa de N organizações, entre as quais da União Brasileira de Escritores, na seção do Rio Grande do Norte. Adélia preside a Academia de Poetas Vivos e Afins. Então, está entre nós Adélia. Adélia, vamos conversar um pouco. Aqui para o Baobá Cultural da TV Futuro. Pois não, doutor Diógenes, para mim é uma honra estar sendo reportada assim, dessa maneira tão especial, que às vezes a gente não só traz alegria e sorriso, às vezes a gente pode também trazer lágrimas, mas é um prazer fazer parte desse programa. Eu, Adélia, estou como presidente da Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte, tenho um grande apreço, admiração, né, pelo que significa o nome Diógenes da Cunha Lima, né, pela própria academia, por essa construção literária, cultural, artística, né, no Rio Grande do Norte, no nosso estado. Adélia, um pouquinho da sua infância. Adélia... Nascimento, participação, religiosidade, eu sei que você tem vocação evangélica, participação mesmo, um pouco sobre isso. Bom, Adélia Costa, né, nasceu na cidade da Esperança, né, e com uma vida assim difícil, né, filhos de pais separados, de muita conturbação, e criada na igreja evangélica, né, e desde pequena, doutor Diógenes, eu tinha assim um sonho inclusive de escrever, mas eram tantas as dificuldades, e eu acho que também a questão da própria imagem, né, a autoimagem, né, assim, negativa, no sentido de achar que ninguém leria uma menina de uma periferia que escrevia tão mal. Então, essa foi a Adélia. Colégio seu, você participou? Eu passei... Ensino fundamental e médio? O meu ensino fundamental foi todo numa escola do bairro, né, chamada Celestino Pimentel. E o meu ensino... Como é o nome da escola? Escola Municipal Celestino Pimentel. Maravilha. Até hoje, doutor Diógenes, se eu tiver qualquer sonho com escola, só me vem as imagens daquele Celestino Pimentel da minha época, que hoje ele está bem mudado. É interessante a questão afetiva, né, da escola, da vivência, fica muito forte. E no meu ensino médio, quis Deus me abençoar, e eu consegui ser aprovada e estudei. Eu não queria entregar a minha idade, mas é o jeito, né? Eu estudei na ETFERN, né? Hoje, IFRN. Só um instante, eu esqueci. Eu fiz dois ensinos médios. Eu estudei na ETFERN e estudava também no Kennedy, no tempo que era de escola do magistério. Eram dois ao mesmo tempo. Só ia de um correndo, andando, a pé para outro. Então, essa foi minha vida estudantil. Um detalhe importante que gostaria de fazer. Primeiro, é que Celestino Pimentel precisa ser relembrado. Foi um educador de primeiro, rígido, duro, foi diretor do Ateneu Norte-Rio-Grandense e a sua liderança estabelecia caminhos para a juventude e caminhos muito corretos. Por outro lado, o Kennedy foi um colégio admirável.
eu tive como secretário de Educação uma participação lá, tanto que fui homenageado depois de muito tempo com o nome de uma biblioteca. Imagine que a ligação do Kennedy, que era um colégio top. Quando secretário de Educação, eu criei e estabelecemos o Tiradentes, que ali ao lado do Corpo de Bombeiros, e que era para tomar o lugar do Kennedy no sentido de ser a melhor educação do Estado. Se não foi tanto, mas está tentando ser. Ficou equivalente, né? Se equiparou ao ensino, à qualidade. Importante suas contribuições, doutor Diógenes. Mas muito bom. Você entrou foi na Federal que você fez o Exatamente. Eu fiz o curso técnico de Geologia, ao mesmo tempo em que eu fazia o curso de Magistério. Foram tempos bons, né? Tempos também difíceis. E lá, quando eu estudava na EdFern, eu tive a graça também de conseguir ser premiada por 3 vezes, né? 2 vezes eu cheguei à fase regional, uma vez eu fui à fase nacional. Eu conheci a Austragésilo de Ataíde, lá na Academia Brasileira de Letras, tenho fotos. E na época, assim, né, uma pessoa de um bairro, e eu não tinha nem assim, noção da grandiosidade de tudo que eu vivenciava, né? E de repente essa conexão desse meu passado com agora. Era um prêmio que existia, que era para para pessoas do ensino médio, meninas não, né? Tanto mulheres quanto homens, meninas e meninos. E eu me lembro que o primeiro prêmio foi sobre Orígenes Lessa. Foi aí onde eu conheci Memórias de um Cabo de Vassoura, Se Meu Fusca Falasse, foram tanto o Feijão e o Sonho, mais de 150 livros ele tinha escrito, não era o Câmara Cascudo do lado de lá da infância, do infanto juvenil. E depois foi sobre a vida e obra de Câmara Cascudo, da qual eu escrevi um conto, né, com bastante apaixonado, bastante pueril. E, por fim, foi quando eu escrevi, era sobre Câmara Cascudo, foi quando eu escrevi o meu cordel, que o povo diz não cordel, mas que é cordel, que foi essa escrita que terminou culminando só agora, 36 anos depois, no meu livro. Um detalhe importante, Austragésilo de Ataíde foi um líder da Academia Brasileira de Letras. Foi de todos os presidentes até hoje o que demorou mais tempo. Só que modestamente, na província, eu estou há 40 anos reeleito, cada 2 anos, presidente da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras. Ultrapassei o prazo de Austragésilo. Mas era uma figura absolutamente notável, um líder carismático, um líder intelectual, um estimulador da cultura brasileira, com muita presença, com forte presença na literatura brasileira. Mas muito bem, voltando um pouquinho para a sua vida. Você é mãe de Rebeca e de Arthur. Que idade como é? Então, hoje meus filhos, o menino Arthur, né, está com 18 anos, prestes a fazer 19, e a menina está com 14, prestes a fazer 15 anos. Que maravilha! Logo eu que achava que não ia ser mãe. Logo eu que achava que não ia ser mãe. Mas são estudiosos? Eles são estudiosos, apesar de hoje em dia estar sendo muito difícil essa coisa da gente lidar com as internet, com as redes sociais, né? Mas eles estudam. Ai deles se não estudarem. Adélia, um pouco sobre a sociedade dos poetas vivos e afins. Então, a Sociedade dos Poetas Vivos e Afins eu digo que foi um presente de Deus, no sentido de que ela entrou na minha vida num momento muito difícil, de muita dor, de muito luto, de muito afastamento também, porque eu estava longe
E eu digo até assim, que foi uma promessa de Deus, né? Ele conhecia o desejo do meu coração, eu sempre tive o desejo de trabalhar com literatura, de estar incluída, de estar envolvida. Eu sempre amei muito enaltecer, divulgar a literatura, divulgar aos poetas, aos escritores. E eu organizo. Interessante, doutor Diógenes, essa minha história, essa minha trajetória até chegar à SPVA iniciou porque eu ainda em sala de aula, eu organizava saraus no meu condomínio. Você é professora de? Quando eu estava atuando, né, eu sou professora pelo magistério como polivalente e também já dei aula de literatura, língua portuguesa em algumas escolas. Depois eu fui trabalhar na Secretaria de Educação, como gestora, né, na área de formação. Então, foi muito importante. Secretaria de Educação do Estado, município? Estado, hoje só Estado, município e Estado, mas hoje só Estado. Então, é isso, sabe? Essa caminhada que me fez entrar até lá, quando eu organizava os saraus, eu moro simplesmente no residencial Itamaraty, que fica em Parnamirim, Nova Parnamirim, né? Então, assim, é um condomínio enorme, são 43 blocos, 866 unidades. Então tem gente, muita gente. E aí os saraus que eu organizava não eram saraus pequenos, né? Eram sarau show. Então eu fazia uma festa grande, os poetas iam já da SPVA. E nisso, após um grande sarau que foi feito, eu fui convidada, me colocaram no Zap. E lógico, eu digo, nossa, o que é que está acontecendo? Fiquei cheia de perna, né? Lógico, fiquei muito, gostei bastante, né? E aí foi onde começou minha jornada lá, foi dessa maneira, quando eu entrei. Após entrar, eu fui convidada pela minha antiga presidente, né? Que é Osani Gomes, ela me convidou. Eu já fazia muitas contribuições, divulgações, e ela me chamou para fazer parte da comunicação, porque ela disse que se no seu sarau você faz aquela coisa toda, né, de divulgação, imagine você, né, trabalhando conosco. E aí foi onde começou tudo. Muito bom. Alguns nomes que participam da associação com você? Então, só uma lembrança. Então, tá. Naturalmente você não pode dizer todos, nem ninguém vai se magoar por não ter sido citado. Mas alguns nomes. Eu posso começar pelos que passaram na presidência. O gestor, como presidente eleita pela segunda vez, né? Nós tivemos, por exemplo, tudo começou a partir de Paulo Augusto, né? Depois, né, aí vem Jânia Souza, que sempre esteve, ela é sócia fundadora até hoje, com grandes contribuições. Nós temos a pequena notável Arlete, que também está desde o início como sócia fundadora. E aí nós tivemos na presidência, não vou dizer na ordem cronológica, mas enfim, Geralda Efigênia, Zé Martins, a Osani Gomes, eu estou esquecendo de alguém. O Pedro Grilo, nosso saudoso Pedro Grilo. Você escreveu sobre Pedro Grilo aí, como é uma figura humaníssima. Então, Pedro Grilo já entrou, eu já como presidente, em pleno período de pandemia, a gente foi fazer uma visita, e quando eu cheguei lá, ele pediu para pegar alguma coisa, algum livro, alguma coisa dentro da sala. Quando eu voltei, eu vi os quadros deles. Todo mundo acho que conhecia. Eu não conhecia ainda os livros. Chapelão enorme? Enorme. Sabe quem herdou o chapéu? Sim. Você... Quase que eu trazia para cá. Olha quem herdou. Euzinha. Então, eu perguntei para ele, Grilo, o que é isso? Aí eram os quadros. Eu sei que foi um rebuliço tão grande, doutor Diógenes, que quando eu vi, eu organizei, consegui organizar eu fiz um chamado, né? Foi feito um edital, juntamente eu e mais 2 pessoas da SPVA, que foi o Ricardo Moraes e a nossa diretora do nosso selo editorial, que é Flávia Arruda, e nós nos juntamos e pegamos as 100 obras dele, fotografamos tudo novamente e fizemos esse edital na qual era um chamado. Era uma homenagem para ele.
Quem quisesse se inscrever, diria um número, numa cartela que foi criada, e a partir daquele número a pessoa recebia a sua imagem. A imagem, com a imagem em mãos, a pessoa tinha que dar a luz, inspirada naquele quadro, a uma trova, porque ele era trovador e o gênero daquele livro foi escolhido por isso. Ele esteve presente, ele acompanhou a maioria das trovas, eu sentei com ele, eu li para ele, mas infelizmente na hora mesmo do lançamento, ele já tinha partido, foi 22 de abril, né, de 2022, que ele se encantou. Eu acho que o encantamento é uma consequência nossa. Nós temos um caminho, eu digo que a vida é uma viagem e, naturalmente, temos que acreditar em Deus, participar com Ele dessa travessia e passar o tempo todo procurando fazer o bem e buscar ser útil para alguém em algum lugar, não é verdade? Nós viemos para essa vida para servir. Se nós não servimos, a gente vai servir para quê? Porque a vida ela tem seu prazo de validade. E o ser humano ele já tem suas angústias, suas questões, né, suas buscas. Então, se ele de repente não se ocupa, não se ocupa e não procura fazer algo pelo seu próximo, amar a si mesmo, né, como a si próprio, a Deus em primeiro lugar, então fica complicado, porque de natureza ele já tem essa tendência ao que é torto, ao que é errado, não no sentido torto da criação, né? Porque na criação o torto tem o seu valor, mas sim naquela coisa mesmo da maldade, vamos dizer assim, né? É isto. Adélia, você teve sempre uma participação interessante. Inclusive uma vinculação com a arte popular, o jeito de ser, não só no cordel, mas na xilogravura. Um pouco desse entusiasmo seu pela xilogravura. Menina, tanta coisa, né, para falar, mas assim, deixa eu lhe dizer, a xilogravura entrou na minha vida, na verdade, quando eu me dei conta. Vou voltar um pouco, tá? Às vezes eu me perco um pouco na ordem cronológica da coisa, mas assim, eu fui convidada para escrever um texto sobre a participação das mulheres no cordel. Por Eugênio, né, o repórter, o responsável pelo setor lá no Tribunal de Contas. E aí, quando ele me chamou, disse, Eugênio, então eu vou arranjar uma pessoa para escrever seu texto, uma cordelista. Ele disse, não, eu quero você. Ele me entrevistava no tempo que eu ganhava os prêmios. Eu digo que é no tempo que eu era gente. Ele me entrevistava. Então, ele pediu. Aí eu fiquei, meu Deus, eu sem tempo. Como sempre, articulando uma coisa a outra. Eu disse, agora, o que é que eu vou fazer? Sei que eu terminei entrevistando 13 cordelistas, né? Eu fiz perguntas e daí eu dei a luz, vamos dizer assim, a esse texto. E nesse texto, enquanto eu estava escrevendo, esse texto ele foi dialogando comigo, eu fui tecendo minhas próprias reflexões, né, sobre a questão do machismo, sobre a questão da oportunidade, da dificuldade da mulher de se colocar, porque, pasme, ainda existe, né? E aí eu fui me dizer assim, meu Deus, será que não é por isso que eu nunca coloquei meu livro para fora? E eu nunca pensava que o meu primeiro livro seria este livro, até porque eu não tinha mais. Existe uma história sobre como eu encontrei esse livro de volta esse escrito. E aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou botar esse livro para o meio do mundo, ele vai para fora. E tem mais. Aí, quando eu estava nesse processo de decisão, surgiu a inscrição para a oficina de cordel, né? Lá pela Fundação José Augusto, com meu prof querido, meu professor Eric Lima. E aí eu fui e me inscrevi. Doutor Diógenes, todos da sala tinham uma habilidade. Eu não tinha de escrever, de desenhar, de arte. Um fazia tatuagem, outro já era artista plástico, outro, sempre, todo mundo era alguém. Então eu era muito sem jeito para isso, mas eu me apaixonei. Mas assim, eu também não procuro aquela perfeição, procuro dar expressão e vazão àquilo que eu acredito. E aí lá eu disse, quer saber uma coisa? Eu vou fazer a capa do meu livro. Foi a minha primeira xilogravura. É tanto que eu melhorei um pouco, né, na produção, e eu refiz essa xilogravura, mas ficou a primeira que eu fiz, né, com algumas situações que merecia ser revista, mas ficou. E quando eu estava nessa história, surgiu a inscrição para dos amigos da Pinacoteca.
como eu sou metida e muito atrevida, eu disse, eu vou me inscrever. Eu disse lá na sala, me inscrevi. Aí fiz a xilogravura e tudo. Ela era maior do que a prensa e a gente ainda estudante, né, sem saber direito como imprimir tudo. E eu cheia de tendinite, para você ter ideia, todo mundo me ajudou na oficina na hora porque a gente teve que fazer de maneira manual. E terminou, eu me inscrevi. Quando saiu o resultado, doutor Diógenes, ficou todo mundo assim, Adélia, menção honrosa. E assim, a vida é feita de tempos, de oportunidades, e a gente vai fazendo, entendeu? Não importa. Eu trouxe até uma xilogravura, viu? Para mostrar só. Aí isso aqui já é outro movimento, outra história que surgiu na minha vida. Conta a história, um pouquinho dessa xilogravura. A xilogravura que eu trouxe hoje, né? Porque já também eu só tinha 2 prontas, é a xilogravura justamente do Cordelutas, que foi também, de certa maneira, ou de todas as maneiras, uma consequência daquele texto que eu escrevi, das reflexões, e aí houve um chamamento, né? 10 mulheres se prontificaram a fazer parte desse movimento chamado Cordelutas, e é um grande chamado, porque eu não sei nem realmente se o movimento vai dar certo, mas nós fizemos um manifesto e estamos convidando as mulheres cordelistas, ou fãs de cordelistas, ou que querem, ou que admiram, ou que apoiam, como também as ativistas culturais, né, para fazerem parte e apoiar essa ideia, porque nós temos várias, vamos dizer assim, projetos, grupos, iniciativas e publicações, mas não há algo no Estado que unifique essas mulheres, para dar visibilidade, voz a elas, e para a gente também se fortalecer e também do cuidar da formação. Olha, eu digo que a mulher é a metade mais bonita da humanidade. É a metade também mais curvilínea. É a metade que tem um pensamento occipital. Porque o homem vê a coisa muito frontal. A mulher faz umas revoluções e evoluções para poder pensar. Por isso elas dominam o mundo. E tem que dominar. A cada momento graves de tristeza, que a não participação feminina, que é pesada, é ferida, como agora está acontecendo no Irã, vem acontecendo no Irã, e que há um momento em que a mulher retoma o seu papel de liderança na sociedade. Esta que é a grande função materna e a função de semear o bem. A mulher é sempre mais dedicada ao bem do que o homem. O homem muitas vezes é mais violento, a mulher é mais delicada, mas atinge os objetivos. Apesar de tantas barreiras, de tantas dificuldades, de feminicídio, de exclusão, de tantas coisas, a mulher ela consegue ainda ser inteira nessa metade, né? Eu criei um verbo, porque a xilogravura não é só das coisas, é a utilização da madeira para poder trabalhar sobre ela. E 2 grandes artistas do Rio Grande do Norte, Dorian Gray e Newton Navarro, fizeram xilogravura. Newton Navarro, conversando comigo, Adélia, uma vez, ele disse, não tem um verbo para dizer o que para dizer o trabalho do artista de xilogravura. Eu digo, tem. Mas como é que é? Eu digo, olha, o xilo, que é madeira é xiloar. Você está xiloando. Ele brincou, se você é maluco, não sei o quê, mas continuou brincando e ficou utilizando o termo xiloar. Eu vou xiloar. Enfim, a arte popular engrandece com a xilogravura, se engrandece com a xilogravura. Há muita coisa boa nas xilogravuras. E Veríssimo de Mello ficou encantado porque houve uma apresentação no Museu Britânico do cordel e da xilogravura. Isso é uma coisa que realmente nos encanta. Mas, meus amigos,
a alegria de ter a Adélia Costa, esta mulher admirável, admirada no Rio Grande do Norte. Adélia, infelizmente o nosso programa de televisão é limitado em horário. Uma mensagem sua para as mulheres escritoras. Escrevam, né? Ocupem o espaço que é nosso de direito, e é isso. Você é poesia. Todos nós somos poesias. Poesias que fazemos poesias. Eu quero registrar neste final do programa a maravilha de estarmos reunidos. Nós criamos na academia, liderada por Lei de Câmara, um núcleo das academias do interior. Eu estou com a presença de Serra de São Bento, que está inaugurando, estarei presente na inauguração. Me encanta verdadeiramente não só o trabalho da nossa academia, mas das pessoas que no interior, como eu que sou de Nova Cruz, promovem a cultura em todo o estado do Rio Grande do Norte. Meus amigos, eu trago sempre para vocês um livro de indicação. E desta vez eu trago 2. Este de Adélia, que trata do amor e da insuficiência da vida sem amor. Este livro é maravilhoso, interessante, ágil e vivo. E trago para vocês também um outro livro de Adélia, que retrata a vida e obra de Câmara Cascudo em cordel. E isso me se aproxima mais de mim, porque o meu mestre Câmara Cascudo, eu fiz a primeira biografia dele e até hoje está em 4ª edição, vai sair agora a 5ª edição, que é o Câmara Cascudo Brasileiro Feliz. E ele me fazia feliz quando eu entrava lá, geralmente, tinha várias comunicações, mas uma que me agradava é quando ele dizia, abria os braços e dizia: Diógenes da Cunha Lima, uma cunha forte e uma lima doce. E para dar as boas-vindas, a figura humaníssima de Câmara Cascudo. E a nossa academia está completando 90 anos que ele criou e vamos fazer comemorações condignas. Eu trago sempre para vocês uma frase, e a frase que eu faço para minhas filhas todo dia, a de hoje diz o seguinte: faça a sua viagem com alegria, que a vida é travessia. Nós vamos atravessar os tempos difíceis de hoje para uma vida com alegria, com contentamento, com participação, com cultura. Fique sempre conosco na TV Futuro e divulgue, participe, sugira. Nós estamos sempre aqui na TV Futuro, todo sábado às 8 horas da manhã, todo domingo ao meio-dia. Até! Baobá, semente lá da África. Baobá, brotou no meu coração. Baobá.